Olá pessoal, bem-vindos à continuação aí do nosso curso de sensores em semicondutores. Vamos ver hoje a parte 3 de semicondutores, onde nós temos a seguinte agenda. Vamos estudar aí um pouquinho de equação de estados de semicondutores, equação de difusão de portadores minoritários, lei de Gauss e vamos ver alguns exemplos de resolução de problemas. Equação de estados de semicondutores. As ações dos portadores ou mecanismos de transporte podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui que tanto as ações quanto os mecanismos de transporte podem ocorrer ao mesmo tempo. O que seriam ações de portadores? Ação de deriva, ação de difusão, mecanismo de transporte, pode ser aí, na verdade, mecanismos de transporte são deriva e difusão, e ação dos portadores, nós podemos estar falando aí de geração ou recombinação de portadores. Assim, a determinação do estado de um sistema semicondutor só pode ser obtida se considerarmos o efeito combinado das mesmas. Então, para determinar o estado do semicondutor, temos que considerar as ações dos portadores e os mecanismos de transporte. O equacionamento conjunto dessas ações leva ao desenvolvimento das equações de estado, ou seja, as equações básicas necessárias para determinar o estado do semicondutor, que, juntamente com a lei de Gauss, permite resolver muitas das questões encontradas em semicondutores e dispositivos fabricados com estes materiais. A equação de continuidade. Então, vamos ver aqui. Só pode haver variação na concentração de portadores em um ponto através dos mecanismos de transporte, deriva ou difusão, e de geração e recombinação, baseada no princípio da conservação de portadores. Então, o que acontece? Baseado aqui no princípio da conservação, se uma certa quantidade de portadores de elétrons são gerados termicamente, de elétrons da camada de valência para a camada de condução, se isso ocorre, se elétrons saem da camada de valência para ir para a camada de difusão, elas vão deixar aqui os resultados que são lacunas. E se levarmos em consideração o princípio da conservação de portadores, a soma da quantidade de elétrons tem que ser igual à soma da quantidade de lacunas. Então, nós temos aqui que a variação no tempo da concentração de elétrons lacuna, ela é o resultado da soma da variação no tempo por conta do mecanismo de deriva, por conta do mecanismo de difusão, geração e recombinação e outros efeitos aqui. Então, consideraremos, por simplicidade, apenas as ações de transporte de deriva. Nós vamos considerar apenas as ações de transporte por deriva ou por difusão. Então, nesse caso, o conjunto da variação no tempo da concentração de portadores por ação de deriva ou de difusão, ela é dado aqui pelo divergente da corrente, da densidade de corrente pela carga elétrica elementar. Na verdade, o que nós temos aqui é o divergente da densidade de corrente, não o gradiente, como eu falei antes. E aí, substituindo na equação completa, nós vamos ter que a variação da concentração de portadores no tempo vai ser dado por esta parcela, que é devido à variação aí pelos mecanismos de difusão e deriva,
e nós vamos ter ainda as parcelas correspondentes à geração e recombinação térmica e outros efeitos. As equações de continuidade nas formas acima são totalmente genéricas e podem ser usadas na determinação de soluções N nas 4 dimensões e P nas 4 dimensões em problemas de estudo de fenômenos e dispositivos. Então, esse modelo é um modelo geral. E, chegando aqui, as equações de difusão de portadores minoritários. As equações de difusão, senhores, de portadores minoritários, é um modelo que leva em consideração apenas a variação da concentração de portadores minoritários, porque seria a parcela onde nós percebemos a maior variação de portadores de carga e, portanto, nós conseguimos fazer uma análise significativa do estado aí do semicondutor a partir dessas equações. Então, para isso, o sistema em estudo pode ser considerado unidimensional, só em uma direção espacial. A análise é limitada somente a portadores minoritários. O campo elétrico na região de análise pode ser considerado aproximadamente zero. A concentração de equilíbrio N0 dos portadores minoritários não varia no espaço. Então, aí nós vamos ter essa concentração de equilíbrio estável em todo o material. As condições de baixo nível de injeção são válidas, ou seja, a variação na concentração dos portadores minoritários ela é muito mais significativa do que a variação na concentração dos portadores majoritários. O termo outros, limitado à geração de portadores por luz, ou seja, não ocorrem outros processos, exceto possivelmente a incidência de luz. Então, vamos estar aqui limitados a outro tipo de efeitos por luz. Geração e recombinação térmica vai ser aqui nesse fator. Então, simplificações nas expressões associadas à equação da continuidade, assumindo o caso do material tipo P, ou seja, os minoritários sendo elétrons. Então, tendo um material dopado com doadores, então ele vai ser do tipo P, nós vamos ter a concentração de portadores minoritários, quer dizer, os portadores minoritários nessa região do material sendo elétrons. Então, nós vamos ter que nos preocupar com as variações espaciais aqui da corrente produzida por elétrons, que seriam os portadores minoritários. A densidade corrente ela é dada por esta expressão, como nós vimos nas aulas anteriores, mas, como uma das nossas condições de contorno é considerar o campo elétrico na região de análise sendo aproximadamente zero, nós vamos desconsiderar esta parcela aqui da geração de corrente. Ou seja, a corrente devida ao campo elétrico, ou seja, a corrente de deriva, ela é basicamente desprezível aqui nesta análise. Então, nós vamos considerar somente a parcela de difusão. Nós vamos ter que a variação da concentração espacial desses portadores, ela vai ser dada basicamente pela variação na concentração a partir da concentração inicial, ou seja, ela pode ser maior ou menor que a concentração inicial, mas a concentração inicial ela vai ser constante, como nós vimos aqui nessa outra condição de contorno. Então, a concentração de equilíbrio dos portadores minoritários não varia, ou seja, a dopagem do material não varia. Se a dopagem não varia, essa derivada aqui é zero. Então, sobra só a variação no espaço devido a outros efeitos. E aí, nós temos a variação no tempo por conta da geração e recombinação, dada por pela variação da concentração e
e o tempo de recombinação desses portadores, e a variação da concentração por outros fenômenos, dado aqui pela taxa de geração de fótons incidentes. E aí nós vamos ter que a variação espacial aqui da concentração de portadores no tempo vai ser dado basicamente pela variação na variação da concentração desses portadores, ok? Então temos aqui que o divergente da densidade de corrente vai ser dado basicamente pela variação na concentração. Então nós temos que a variação que a densidade de corrente é dada aqui basicamente pelo efeito da difusão, que leva em consideração a variação da concentração no espaço. Quando nós tirarmos essa derivada espacial dessa expressão, nós vamos ter isso constante, então nós vamos ter a derivada ao quadrado no espaço ao quadrado. Então, esse aqui vai ser o divergente da densidade corrente que nós vamos obter. Substituindo na nossa expressão, nós chegamos a essa expressão de variação na concentração no tempo, igual a variação, a derivada segunda da variação no espaço, mais a geração e recombinação térmica e essa taxa de incidência de fótons no material. Um procedimento análogo nos leva à equação de difusão de portadores minoritários para lacunas em materiais do tipo N. Então, em materiais do tipo N, nós vamos ter uma equação similar, mas para lacunas. E a equação de difusão de portadores minoritários, simplificações das soluções específicas das equações de difusão de portadores minoritários, nós podemos ter aqui alguns casos. Primeiro, caso A, caso de estado estacionário. Estado estacionário é quando a variação da concentração não varia no tempo. Então, se existe uma variação, por exemplo, nós estamos com uma lâmpada ligada em cima de um material semicondutor, a taxa de geração desses portadores ela vai estar continuamente sendo alimentada pela incidência de fótons e não vai variar no tempo, enquanto a lâmpada permanecer ligada. Sem geração de gradiente de concentração, ou seja, se nós não tivermos variação da concentração desses portadores ao longo do material. Nós podemos ter também sem geração e recombinação térmica, no caso dessa taxa de variação ela ser nula, e sem luz incidente no material. Então, são condições de contorno que nós podemos usar para simplificar as análises. Então, soluções particulares para o material do tipo P. Caso estacionário sem luz. Caso estacionário sem luz, GL vai ser igual a zero. E como eu não tenho variação no tempo, essa taxa vai ser igual a zero também. Eu vou chegar a essa equação diferencial. Resolvendo essa equação diferencial, eu vou ter esta expressão, que é a variação da concentração no espaço. E eu tenho aqui o comprimento de difusão dado pela raiz da taxa de difusão vezes o tempo de vida dos portadores, o coeficiente de difusão vezes o tempo de vida dos portadores. A e B são constantes a serem determinadas pelas condições de contorno do problema. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos ver aqui primeiro essas condições
particulares. Então, sem gradiente de concentração e sem luz. Então, sem gradiente de concentração, nós vamos ter aqui essa taxa sendo igual a zero, e sem luz isso aqui também vai ser igual a zero. Então, a variação no tempo vai ser igual à variação devido à taxa de geração e recombinação. Então, nós temos esta solução, solução para esta equação diferencial, onde Tn é o tempo de vida e T é o tempo que nós estamos considerando. Caso estacionário sem gradiente de concentração. Então, caso estacionário, isso aqui é igual a zero, sem gradiente de concentração é igual a zero, então nós temos que a taxa de geração e recombinação mais os fótons incidentes é igual a zero. Então, nós temos esta equação diferencial. Então, essa variação vai ser basicamente uma constante. Caso estacionário, sem geração e recombinação e sem luz. Então, caso estacionário, variação no tempo igual a zero. Sem geração e recombinação térmica igual a zero. Sem luz, nós vamos ter somente o gradiente aqui, que vai nos dar uma equação de primeiro grau como resposta, onde A e B são os coeficientes a serem determinados pelas condições de contorno do problema. Chegando aqui à lei de Gauss. Além da equação de continuidade ou da sua derivação na equação de difusão de portadores minoritários, em muitos casos a necessidade também da lei de Gauss para a completa determinação do estado do semicondutor. A lei de Gauss estabelece que a integral da densidade de fluxo elétrico normal à superfície sobre uma superfície fechada iguala-se à integral da densidade de carga elétrica, ρ, no volume interno da superfície. Então, se nós fizermos a integral dessa superfície fechada, nós vamos ver que ela é igual à integral da carga dentro dessa superfície. E tomando aqui o divergente do fluxo, nós vamos ter a carga elétrica, ou a densidade de carga elétrica. Em semicondutores, o interesse maior é pelo campo elétrico e não pelo vetor fluxo elétrico. Então, o que nos interessa não é o fluxo, vai ser aqui o campo elétrico e a carga elétrica do material. Então, por definição, o potencial elétrico V relaciona-se com o campo elétrico da seguinte forma. Então, nós tomamos o gradiente de V, temos aqui o campo elétrico. Chega-se assim à equação de Poisson, que é o laplaciano do potencial elétrico, que vai nos dar carga sobre a constante dielétrica do material. Esta relação é equivalente à equação diferencial da lei de Gauss e ela pode ser usada para determinar o campo elétrico e o potencial elétrico versus a posição x, y e z, se a distribuição de densidade de carga for conhecida. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Seja um semicondutor fino de silício, tipo N, com dopagem uniforme de doadores igual a 10 elevado a 15 centímetros a menos 3 e temperatura de 300 Kelvin, no instante T igual a zero, uma fonte de luz é ligada e isso resulta na geração de 10 elevado a 17 pares de elétrons lacunas por centímetros cúbicos, centímetros a menos 1, uniformemente ao longo de todo o semicondutor. Então, temos aqui, no instante T0, nós ligamos a fonte de luz. Assumindo que o material tenha um tempo de vida de minoritários de 10 elevado a menos 6 segundos, determine a função variação da concentração no tempo para T maior que zero. Então, o problema limita-se a portadores minoritários? Sim, porque nós estamos fazendo aqui a determinação apenas da concentração dos portadores minoritários no material tipo N. A concentração de portadores de equilíbrio é constante?
Então, se o material, é uniformemente dopado, isso significa que essa concentração de portadores em equilíbrio é constante. Então, o termo outros na equação limita-se ao processo de geração por luz. O problema não cita outras fontes. Então, nós temos aqui o outros realmente limitado à geração por luz. E o campo elétrico é nulo. Por que o campo elétrico seria nulo nesse problema? Porque o material é uniformemente dopado. Como ele é uniformemente dopado, nós não teríamos gradiente de concentração de carga, então o campo elétrico pode ser considerado nulo nesse material. Então, falta ver se a condição de baixo nível de injeção é satisfeita. Devemos assumir esta condição a priori e verificar se está correta após termos a solução determinada. Então, partimos do pressuposto que existe baixo nível de injeção, ou seja, a variação na concentração de equilíbrio é significativa apenas para os portadores minoritários. Então, nós não sabemos, mas nós vamos assumir que sim e verificar ao final. Partindo da equação de portadores minoritários, da variação de portadores minoritários, nós vamos ter aqui a primeira condição: não existe variação na concentração espacial, então zero. Existe geração em recombinação térmica, e existe geração por luz, e existe variação no tempo. Então, a solução genérica desta equação é dada por essa expressão. Como a condição de contorno, temos que no instante t0 a variação da concentração era zero. Por quê? Porque foi nesse instante que a fonte de luz foi ligada. Então, antes da fonte de luz ser ligada, nós não tínhamos variação da concentração de portadores minoritários. Então, nós temos essa condição de contorno. Se substituirmos t igual a zero, nós podemos determinar quem é a nossa constante A. Tendo a constante A, então resultando na seguinte equação, uma equação aqui exponencial. Esta equação indica que o valor final da variação de portadores minoritários será, se nós fizermos t tender a infinito, então isso aqui vai tender a zero, isso aqui vai tender a 1, GL 10 elevado a 17, tempo de vida 10 elevado a menos 6, nós vamos ter aí uma variação na concentração de portadores minoritários quando o sistema entrar em equilíbrio em 10 elevado a 11, que é uma concentração bem maior do que a concentração inicial, 10 elevado a 5, e bem menor do que a concentração de portadores majoritários, que é 10 elevado a 15. Então, nós podemos dizer que esta verificação ela confirma a nossa suposição, e estes resultados confirmam a condição de baixa injeção do problema. Então, problema B. Num semicondutor de silício semi-infinito, ou seja, nós consideramos aqui a superfície, uma das superfícies, a outra superfície nós não temos informações sobre ela, então ela se estenderia ao infinito, com dopagem do tipo N uniforme, de 10 elevado a 15, ou seja, a concentração de equilíbrio de portadores majoritários. Então, a concentração de equilíbrio de portadores minoritários é 10 elevado a 5, isso aí você pode fazer o cálculo depois. Incide-se luz com absorção apenas na superfície, ou seja, não haverá absorção de luz dentro do material, somente na superfície. Tal que a concentração de portadores minoritários na superfície, em x igual a 0, vai ser 10 elevado a 10 centímetros cúbicos a menos 3. Então, o problema quer saber qual vai ser
a variação da concentração ao longo aqui do material para dentro do material. Como é que vai acontecer essa variação? Bem, nós sabemos aqui que o problema é de baixa injeção. Nós temos uma variação significativa na concentração de portadores minoritários, mas ela ainda continua sendo muito menor do que a concentração de portadores majoritários. Então, é um problema unidimensional, restrito a portadores minoritários. Não há outros processos de transporte de geração e recombinação, além da geração por luz. É satisfeita a condição de baixa injeção. Falta verificar se o campo elétrico é nulo. Então, vamos ao problema. Temos um aumento na concentração de portadores na superfície, porém, satisfazendo a condição de baixo nível de injeção. Então, está aqui. Assim, considerando que a expressão de densidade de carga resulta... Então, se eu fizer aqui a variação na concentração, na densidade de carga, onde eu tenho uma variação de portadores minoritários menos a variação de elétrons, então a variação de elétrons vai ser igual à variação de portadores minoritários mais a variação da concentração inicial N0, que é igual a ND. Então isso aqui resulta a zero. Substituindo na expressão do campo elétrico, resulta num campo elétrico nulo para qualquer posição de X. Então, conclui-se que a equação de difusão de portadores minoritários é válida e que deve ser resolvida, né? Então o problema nos mostra isso. O próximo passo é verificar as possíveis simplificações, se as possíveis simplificações se aplicam ao problema. Então podemos adotar a condição de estado estacionário, ou seja, não existe variação no tempo, tendo em vista que o problema não mencionou nada sobre o tempo, indicando tratar-se de uma situação estacionária. Então, não existe variação na concentração no tempo, ele já está estável. Além disto, podemos adotar GL igual a zero para X maior do que zero. Por quê? Porque toda a luz é absorvida na superfície, tendo em vista que a absorção de luz é apenas na superfície do semicondutor. Então, condição estacionária, isso aqui é igual a zero, existe a variação no espaço, não existe absorção de luz dentro do material e geração e recombinação existe dentro do material. Então, desta forma, para X maior do que zero, resulta nesta expressão, tendo o comprimento de difusão de portadores, resolvendo aqui o problema, sabendo que na superfície a variação da concentração é 10 elevado a 10 centímetros a menos 3, e que dentro da superfície, lá no infinito, vai ser igual a zero. Então, com essas condições de contorno, nós encontramos aqui as constantes A e B do problema. Então, podemos encontrar aqui a solução para a variação na concentração espacial de lacunas nesse material do tipo N. 10 elevado a 10 é elevado a menos x sobre LP. Então, a partir da superfície, os portadores do tipo lacuna gerados na superfície, eles vão adentrando o material e se recombinando à medida que ele vai entrando no material. E num espaço aí muito maior do que o comprimento de difusão, esses portadores que são gerados na superfície e vão adentrando o material vão sendo totalmente recombinados. Então, senhores, nós temos aí esses problemas, aonde nós trabalhamos aqui as equações de portadores minoritários, lei de Gauss, e começamos aí a estudar equação de estado de semicondutores. Então, vocês
busquem entender a compreensão dos conceitos e a resolução dos problemas e busquem ver se conseguiram entender como se resolve essas questões. Nesta aula, nós vamos ficar por aqui e nós nos vemos aqui na continuação desse curso de semicondutores.